Bom, esse é mais um encontro da série de diálogos chamada Confiscações e Lutas Anticonfiscatórias, organizada pelo professor Jorge Vilela, do Departamento de Antropologia da UFSCar, e por mim, Adalton Marques, do Colegiado de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf. Com o título dessa série, que evoca conceitos com os quais o Jorge vem trabalhando desde 2017, a nossa intenção é pensar com diferentes pesquisadores e pesquisadoras, com ativistas, com indígenas, com militantes de movimentos sociais, a partir de diferentes regiões de luta, a respeito dos esforços crescentes dos últimos 250 anos de extração de virtualmente todas as energias e sua conversão em cifras comercializáveis, mas também a respeito dos modos pragmáticos pelos quais essas populações têm buscado contornar essas confiscações, quando não revertê-las. Tá? O tema de hoje é movimento de base, educação e cultura popular em Pernambuco. Transformações da luta nos dias atuais. E conosco estão a Elisângela Maranhão dos Santos, a Anjinha, que é uma educadora social e popular e atua desde 89 no Grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças, que é um grupo membro do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente de Olinda e de diversos fóruns de segurança pública em Pernambuco. Também está conosco o mestre Genivaldo Basílio, que também atua no movimento popular com educação e cultura, por meio do grupo O Boi Mandingueiro e do grupo de teatro atual, ambos surgidos nos anos 80, em relação com o movimento sindical e o movimento do Sem Terra, e com base nas heranças da cultura afro das comunidades. E, finalmente, também está conosco a professora Catarina Moravska Viana, que é nossa colega, professora do Departamento de Antropologia da UFSCar. Então, queria dizer a vocês que é uma alegria enorme, Anjinha, mestre Genivaldo e Catarina, recebê-los aqui, né? A gente está super entusiasmado para essa conversa. E antes de passar a palavra para vocês, eu vou passar rapidamente para o Jorge, que ele vai ler um breve trecho evocador, digamos assim, né, do problema das confiscações. Né? Então, Jorge... Obrigado, Adalton. Eu vou ler esse breve texto que diz que confiscar não é apenas explorar nem expropriar. É decompor uma composição, rearticular suas partes, impedindo, por diversos meios legais, regulamentares, perceptivos, morais, familiares, arquitetônicos, epistemológicos, que elas perseverem a composição anterior. A rearticulação das forças do corpo é uma confiscação, nesse sentido, radical. Mais que exploração, trata-se de desnaturação, um processo que reformula a essência atual de um existente. Arrancar elementos de uma relação que compõe um modo de ser e substituir por outros, ou rearranjá-los ao ponto de desnaturar a relação, de desmanchar uma essência. Isso é a confiscação. Destruir vínculos e substituí-los por conjugações empobrecidas das instituições. Problema, portanto, da docilização das vontades e da domesticação das atitudes, da ruína de uma existência e do enfraquecimento das forças. Eu queria agradecer muito a Anjinha, ao mestre Genivaldo, queria agradecer a Catarina por permitir que esse diálogo se realize hoje. Ela é a nossa intercessora, né, desse diálogo, e queria passar a palavra para vocês. Obrigada, Jorge, obrigada, Adalto. Eu vou ser bastante breve aqui, vou apresentar, falar um pouquinho, né, de como eu conheci a Anjinha e o mestre Genivaldo. O mestre Genivaldo eu conheci em março desse ano, se eu não me engano foi março, né,
quando foi organizada a Rede Orgânica Periférica de Olinda, com vários grupos, né, que atuam ali nos bairros periféricos, e que estavam bastante mobilizados aí para ações emergenciais, tendo em vista os efeitos da pandemia, né, que, como a gente sabe, atingiu muito mais duramente as periferias, né. Então, ao longo desses meses, né, eu fui conhecer o trabalho do mestre Genivaldo e também da Andréa Guerreira, que também leva à frente aí o Grupo Teatro Atual, né, o Boi Mandingueiro, o Adalton já falou, né, é um folguedo carnavalesco que, como o mestre Genivaldo sempre disse, se vive no dia a dia, né, se vive no diálogo, se vive nas oficinas, se vive nas encenações, e se vive na rua, né. Então, o mestre Genivaldo diz, né, que a gente bota o boi na rua, a gente bota o boi para dançar em outras comunidades. E ao longo desses meses eu fui aprendendo, né, ouvindo as palavras, aí mesmo à distância, a gente nunca se conheceu, né, pessoalmente, nosso contato sempre foi por essas reuniões virtuais, mas eu aprendi, né, que a luta, que para fazer luta é preciso dança, é preciso canto, é preciso poesia, é preciso cultura, né, e também para fazer luta é preciso afeto. E isso foi algo que eu também aprendi ao longo de tantos anos com a minha grande amiga Anjinha, né, que é alguém que me ensinou sobre a luta, né, nos movimentos sociais que valorizam a vida e que nutrem vida, né, e nutrem vida pisando no chão dos bairros, né, e mostrando no dia a dia isso, né, que o Jorge falou dessa rearticulação das forças do corpo, né, e dos vínculos, né, como isso, né, essa ideia de essas lutas anticonfiscatórias também envolvem isso, né, o tempo inteiro fazer, refazer, insistir, né, em vínculos que são movidos por afeto, né, e esses são encontros que, bom, cada vez, né, para mim, os dois são uma inspiração. Eu sou transformada, né, por esse modo de lutar, né, por esse modo de estar no mundo dos dois, né, e enfim, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo conversar e fazer vocês conversarem, né, 4 pessoas muito queridas para mim. Então, mas antes de passar a palavra para a Andinha, eu queria mostrar esses 2 vídeos que para a gente lembrar que a luta tem som, né? A luta tem corpo, a luta tem presença. E então eu vou começar com um vídeo aqui do mestre Genivaldo. Vamos ver se dá certo aqui. Para socorrer os bancos supostamente quebrados, o socorro do governo é quase imediato. Não interessa o valor, pode ser qualquer bocado. Logo o recurso público já vai sendo derramado. Mas se for para salvar vidas do povo sacrificado, ninguém sabe como fazer a sopa em torno ao caldo. E o presidente brincando de paladinho surtado. É hora de se mexer, parte para a exigência. A vida é pra quem se joga, não consegue quem não tenta. Paga logo essa merreca, que o dinheiro é do povo. Depois retorna pro surto, pra molecagem de novo. Tuas mãos de negligência causa vergonha e nojo. Tuas mãos de negligência
causa vergonha e nojo. Tuas mãos de negligência, causa vergonha e nojo. E agora um vídeo da saída do Acorda Povo de 2019.
Então, isso foi o Acorda Povo de 2019, né? A procissão que acontece anualmente no bairro de Peixinhos. Então, agora eu passo a palavra para Anjinha. Ô, gente, para mim dizer que é um prazer, né? Poder falar das nossas resistências, das nossas lutas, né? De 3 décadas, que é o nosso maior combustível, né? Da nossa vida, né? Quando a gente se compromete por uma causa, a gente vai até o dia de se desprender desse mundo, né? Terreno e para o espiritual. Então, dizer a vocês que é um prazer, vocês são pessoas, né, da alta patente, da parte mais, né, da universidade, né, e a gente é muito mais da base, assim, da comunidade, mas eu vou falar um pouco sobre essa vivência, né, da fortaleza dos movimentos de base das comunidades, né, que, infelizmente, agora a gente está muito... nós estamos muito pulverizados, né, muito enfraquecidos. Mas, assim, Peixinhos é um bairro que ele é travado por muitas lutas, né? É um bairro que tem um bairro que agregou muitos grupos, muitas lutas, né? E aí eu vou falar de uma luta, de 3 lutas que teve aqui, que nessa época, nos anos 80, a gente tinha esse movimento de base muito forte na comunidade, comunitário, que unia outras comunidades também, as comunidades adjacentes e outras comunidades até de outros estados, de outros lugares, dos lugares mais afastados da própria Olinda, do município. E esses movimentos, eles eram muito liderados por mulheres, né? Então, eu vou falar um pouco da luta do lixo, né? Que foi uma das lutas grandiosas que esse grupo de mulheres que participava de movimentos, esses movimentos de base, eles eram de lutas, né, populares. Eles tinham essa ligação, essa conexão com a cultura. Tudo que eles faziam junto, todos os protestos, todas as reuniões, tinha sempre a cultura, tinha o mamulengo, tinha tinha o pastoril, tinha os cocos, tinha os coquistas, tinha a ciranda. Então, era um movimento que ele era conectado com a cultura. A cultura sempre foi um veículo fantástico, né, para fortalecer, para dar gás ao movimento de luta. Então, isso era muito forte aqui em Peixinhos. E a FIDEM, né, a FIDEM é uma coisa do Estado, eles queriam trazer o transbordo de lixo para Peixinhos. E esse grupo de mulheres se reuniram, né, que já eram mulheres também ligadas à igreja, né, algumas igrejas, mas também que elas eram muito preocupadas com a situação do bairro, né, porque Peixinhos sempre foi um bairro que travou muito, é um bairro que tem um índice de violência por conta da exclusão social muito grande, né? Peixinhos foi construído, né, de pessoas que vieram de outros lugares para trabalhar em Peixinhos por conta do matadouro, que agora é nascedouro, do antigo matadouro e da fosforita. Então, era um bairro que trouxe muita expectativa das pessoas que viviam nos interiores, sem trabalho, né, pessoas que já viviam numa situação muito difícil, e vieram para Peixinhos. Peixinhos ficou um bairro altamente populoso, como tantos outros bairros, né, daqui de Olinda. E aí, essas mulheres se reuniu e criavam grupos, eram grupos de organização comunitária, que tinha algumas pessoas das igrejas também, e elas eram muito, muito objetivas. Assim, a questão dessas mulheres, elas movimentavam outros grupos, e outros grupos fortaleciam cada luta. E era muito forte essa questão dos movimentos de luta de base nas comunidades. E a luta do lixo, elas articularam outros grupos que vieram também fortalecer essa luta dentro do bairro de Peixinhos. E era muito rico, porque sempre elas tiveram a ideia de fazer... Sabia que os protestos não iam dar, elas fizeram uma vigília, porque elas começaram com protestos, né? Elas fizeram faixa, cartazes. Foi uma luta muito significativa para o bairro. E aí sempre faziam o protesto na frente de onde ia ser o transbordo, mas vinham para casa, né? Mas aí depois elas perceberam que elas tinham que ficar ali mais
atuante até conseguir vencer essa luta. E elas começaram a fazer vigília, elas acamparam na frente do transbordo de lixo. Aliás, onde ia ser o transbordo de lixo. E ficaram lá, trouxeram... Aí essa forma delas fazer esse movimento traziam artistas, porque as pessoas dormiam, acordavam e dormiam, elas mobilizavam comida, café da manhã, almoço, comida para a noite para essas pessoas, junto com esses movimentos. Foram vários movimentos e vários bairros de luta também, de lutas populares, que fortaleceram a luta do lixo. E tinha muito artista, tinha muitos mestres, como o mestre Genival, muitos mestres de luta, pessoas da cultura, que estavam ali para fortalecer essa luta do lixo. E os deputados ficaram horrorizados, porque a luta do lixo foi muito forte, né? Começou a incomodar eles, a Assembleia Legislativa. E um deles disse a elas: se vocês ganharem essa luta, eu uso saia, eu visto saia. Duvido que vocês vão ganhar essa luta. E elas, naquele fervor da luta, da coragem, foram até o fim, e a FIDEM desistiu de colocar o transbordo de lixo em Peixinhos. Isso foi um marco para o bairro, né? Um marco de luta popular de base, né? Como se diz, quando o povo quer, o povo consegue. O povo unido jamais será vencido. Eu lembro muito que elas gritavam muito isso: o povo unido jamais será vencido, com as faixas, os cartazes na frente do transbordo. E elas fizeram, elas eram tão... elas tinham cada ideia brilhante, assim, dentro do movimento nasciam as ideias, né? Isso era muito rico. E elas pegaram, quando acabou, elas receberam o papel dizendo que a luta do lixo foi vencida, elas foram na Assembleia Legislativa, compraram um balde de lixo bem grande, compraram uma saia rodada, compraram um rodo e uma vassoura e levaram para o gabinete desse deputado. Aí, olha, isso aqui é um presente para ele, viu? A gente quer entregar ele em mãos. Aí elas entregaram. Isso aí, agora o senhor vai ter que vestir saia, que a gente ganhou a luta. Então, assim, foi um momento muito histórico para Peixinhos. E essas mulheres começaram a ter mais força para enfrentar outras e outras batalhas. Aí teve a outra luta, que foi contra a empresa metropolitana de ônibus, né? Porque Peixinhos, nos anos 80, tinha muitos meninos que viviam na rua, que cheiravam cola, viviam no comércio ali, né? E alguns motoristas, pessoal da empresa, tinham muito ódio desse menino, porque o menino mossegavam os ônibus. E perto do Nascedor, na rua do Nascedor, era uma rua estreita, 2 meninos estavam mossegando o ônibus, o motorista jogou o ônibus no poste, matou os 2 meninos. E aí elas também assumiram essa causa, fizeram movimentos, chamaram outros movimentos de outras comunidades, movimento de base popular, e conseguiram processar a empresa metropolitana, porque eles mataram, o motorista matou de propósito os meninos, e fizeram vários protestos, várias vigílias, onde esses meninos foram mortos. E elas conseguiram essa luta também, vencer essa luta. E essa luta só foi possível porque esse movimento era forte, tinha a cultura, tinha os artistas, tinha as pessoas que estavam ali presentes, dando uma força, levando até uma garrafinha de água, mas cada um levava uma coisa para fortalecer essa luta, uma cartolina, um pedaço de pano para fazer faixa. Então, não tinha dinheiro não, mas tinha força popular, força do querer. Então, foi esse movimento, foi um movimento também que elas fizeram de um jovem que foi espancado no supermercado e ficou com problemas de neurológicos seríssimos, foi a luta de Bob, também foi contra um supermercado aqui no bairro, e elas enfrentaram camburão, polícia, levaram porrada, mas não desistiram da luta, e Bob foi indenizado pelo trauma que ele sofreu, né? Que ele foi espancado brutalmente e ficou com sequelas neurológicas seríssimas. E essas mulheres assumiram essa luta. Então, essas lutas elas vinham por conta da exclusão social, do descaso, da opressão, do esfacelamento das políticas públicas, da má gestão de tudo, né? E que não chegava na comunidade. E toda vez que tinha uma atrocidade, elas assumiam.
E tinha uma causa maior que elas travavam, né, que elas valorizavam, que era vamos promover a vida das pessoas, pela vida tudo, principalmente das pessoas que vivem em exclusão na comunidade. Então, foram muito essas mulheres, elas também promoveram dentro dessas lutas, né, mais importantes dentro da comunidade, elas promoviam cultura, e elas decidiram fundar o Grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças no ano de 1986. E uma dessas mulheres era minha mãe, né? Aí eu vim dessa rama, né? E minha mãe sempre me levava para essas coisas. Eu lembro que eu tinha 12, 10 anos na luta do lixo, e ela me levava toda vez que ia para a vigília, eu ficava lá. E eu achava incrível, eu era uma criança, mas eu achava aquilo muito, mexia muito comigo, principalmente como trazia a cultura, trazia o cirandeiro, trazia o mamulegueiro, trazia os mestres, né, de resistência cultural, de base. Aquilo era muito rico, era muito forte. E aí eu me envolvi na luta, né, através do grupo Comunidade, conhecendo as crianças, porque, assim, o que a gente percebe dentro dessa questão das lutas do movimento é que, dentro das periferias, a gente precisa conhecer a periferia, conhecer a comunidade. E conhecer a comunidade é se permitir, é se comprometer. Então, quando eu comecei no trabalho com as crianças, no grupo, né, eu tinha uma turminha, eu não tinha nenhum aprendizado assim, de pedagógico, nada. Mas assim, eu tinha muita afinidade com criança. E foi com as crianças que eu aprendi quase tudo na minha vida, assim, né? Todos os meus amigos, as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer nesse movimento ao longo desses anos, foram super fortalecedores, mas a base foi as crianças. E a base foi conhecer a vida das crianças, conhecer de onde as crianças vinham, se aproximar das famílias e perceber, né? Porque assim, cada vez que a gente ia para uma casa de uma criança, a gente percebia como essa questão da confiscação, né, que Jorge falou, né? Como as pessoas viviam uma vida tão difícil, como existia tanta pobreza, como existia tanta desigualdade. E aí foram muitos anos, né? Entrava a criança tinha uma turma muito grande, mais de 50 crianças, às vezes chegava a 70, e eu tinha essa curiosidade de saber de onde essas crianças vinham, quem era a família dessas crianças, como essas crianças se relacionavam na comunidade, como é que elas estavam. E isso foi muito fortalecedor para a própria finalidade do Grupo Comunidade, né? Que surgiu nos anos 80 para salvar a vida de crianças, adolescentes e jovens. E aí a gente tinha o quê? A cultura como base primordial, elemento primordial para a gente cultivar a nossa memória, né, através da cultura. Então, a cultura era uma base, né? O grupo, até o primeiro objetivo do grupo era fortalecer, preservar a cultura popular. Então, a gente tinha esse objetivo como base, porque a cultura popular ela dava sustentação aos movimentos de base, às lutas que a gente vinha travando, né? Depois que se constituiu o Grupo Comunidade, as lutas foi para a gente garantir os direitos da criança dentro do município, né? E a cultura, ela fortalecia esse movimento. Então, ao longo desses anos, né, muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes da nossa comunidade foram exterminados, mas a gente salvou muito mais através dessa arte e cultura, né, da educação popular. E a educação popular ela tem um fortalecimento muito grande, porque ela é a base da gente transformar esse mundo odioso que a gente tem em condições, como é que chama? Em situação realmente de vida. As pessoas, as crianças, a gente vê que as crianças se modificam com a educação popular, ela fortalece, ela dá um gás diferente. Ela combina com as relações da vida, porque a educação popular ela tem a base do amor, da fraternidade, de você se sentir igual por igual, né? Na concepção de humanos, somos humanos, então a gente precisa se respeitar. Então, o trabalho da gente foi muito baseado nisso, no respeito, da compreensão, de entender o comportamento da criança, mas quais são as práticas pedagógicas que a gente pode
construir junto com essa criança, construir junto. Então, a educação popular ela tem esse viés, essa raiz de construir junto. E construir junto com o concreto, a partir da realidade, né, de onde vem cada indivíduo, mas a cultura como base. Então, a cultura ela sempre foi um dos grandes norteadores de base pedagógica para a educação popular. A gente não pode nunca esquecer disso, né? E é o nosso oxigênio. O nosso maior oxigênio é a cultura, né? É os mestres, é as pessoas que cantam. O Acorda Povo mesmo fez 34 anos que a gente vem na resistência com o Acorda Povo. Nunca conseguimos um recurso do Ministério da Cultura, das secretarias de cultura que a gente sempre fez na garra. E o lema da gente aqui é vamos fazer. Com dinheiro ou sem dinheiro, sem nada, a gente faz, a gente vai botar o Acorda Povo na rua, o Acorda Povo não pode deixar de sair um ano, porque ele é a base cultural, a única manifestação cultural que a gente tem de transformação, de conexão com a comunidade, é o Acorda Povo. O Acorda Povo ele traz o sincretismo, ele traz a força da comunidade, ele traz a fé das pessoas. Então, ele transforma, ele é uma base muito, muito assim, é o único evento que a gente tem agora, infelizmente, porque Peixinho sempre foi conhecido como celeiro cultural, da cultura popular. Mas, ao longo dos anos, a cultura foi sofrendo essa retaliação, esse recorte racial, né? Essa perseguição sobre o foco das raízes de matriz africanas. Então, a gente sofre muito porque a cultura está engessada. E a cultura é o meio mais transformador que a gente tem no movimento popular, que fez o movimento popular ser o que ele era nos anos 80 e nos anos 90. Foram muitas lutas que a gente conquistou nesse movimento, a base disso era a cultura que fazia as pessoas se chegar, se aproximar, é a cultura que dá o calor humano, que faz a gente remexer, né, o sangue esquentar, e a gente dizer, não, aqui eu vou sambar e aqui eu vou ficar. Então, essa coisa do movimento popular, ele foi muito, sofreu muitos interlocuções, né? As lideranças dessa época, elas eram muito fortes, e as lideranças foram cooptadas para o lado do governo, e a gente começou a perder a nossa força. Começamos a perder a força quando a gente deixou de discutir os problemas dentro da comunidade, reunir as pessoas, trazer a cultura para juntar, unir, conectar as pessoas. Então, isso foi um marco dentro do movimento popular que a própria esquerda esqueceu. Que a esquerda tinha uma força muito grande, mas quando começou a ganhar poder, esqueceu da base. Isso é uma reflexão que a gente faz muito. E aí, esquecendo da base, a gente se enfraqueceu, a gente ficou fraco, a gente ficou pulverizado. E eu sempre falo, né, que nós que estamos nesse movimento há 30 anos, a gente precisa conectar os movimentos, voltar a fazer trabalho de base na comunidade, reunir as pessoas, fazer com que as pessoas tirem as cataratas, né, ter um olho de raio-x sobre a política pública que a gente anseia há tantos anos, que a gente quer conquistar, para que a gente comece a incidir melhor, decidir melhor com quem a gente vai escolher. Quem está do nosso lado mesmo, porque de 15 anos para cá, a nossa política só foi danosa com o movimento de base, só foi danosa com as periferias. E a gente está muito pulverizado. Eu penso que, para a gente resgatar essa luta, a gente tem que vir com a percepção dos direitos humanos, que a gente vai conectar todos. Porque que é isso que acontece? Tem muitos grupos, mas a gente está pulverizado, cada um no seu canto. Se a gente unir a força sobre a conexão dos direitos humanos, a partir dos direitos humanos, o direito de todo mundo, a gente vai se unir, a gente vai se conectar, porque hoje a gente está pulverizado. A gente, dentro de um segmento, se cria vários outros segmentos e a gente se pulveriza, a gente não tem unidade. E naquele tempo, nos anos 80, a gente tinha unidade. Era todos um por todos, todos por todos, junto naquela luta, para alcançar aquele objetivo, e a gente alcançava. Por que agora não? Então, eu acho que os movimentos de base, de cultura de base, eles precisam urgentemente voltar a discutir a base, fortalecer a base, né?
com formação política, mas uma formação política voltada para essa questão de compreender, desmistificar e fazer as pessoas compreender por que a causa da violência. Por que o nosso país tem um índice de violência tão grande contra criança, adolescente e jovem? Por que existe o genocídio da juventude? E a gente, através das causas, a gente começar a conectar as nossas lutas novamente. Porque se a gente ficar dessa forma que nós estamos, nós vamos perder muito. E só quem está entrando no poder são eles. São deles. Então, ele está pegando tudo para eles. Então, enquanto a gente não também dizer, esse espaço também é nosso, nós somos humanos, somos cidadãos de direitos e deveres, precisamos estar ali também, para levar a voz da periferia e fortalecer esse movimento, porque a gente está cada vez mais esfacelados. Então, essa linha do tempo que eu estou trazendo para vocês, espero que vocês conseguirem entender, né? É de uma forma simples, mas de uma forma real. Então, foi assim, esses movimentos. A gente lembra muito do mestre, o mestre do pastoreio. Em Peixinho, a gente tinha muita coisa linda de cultura. Tinha o pastoreio do Seu Celestino, tinha o Velho Dengus, que era o pastoreio profano. O pastoreio profano sofreu a maior retaliação, acabaram tudinho, que era a coisa mais linda no ciclo natalino. Tantas outras manifestações culturais de base foram, né, sofreram subordinações e foram cooptados. Muitas lideranças fortes. Aí, quando vai para o lado do governo, de vez de fortalecer a luta, não, o discurso é o outro. O discurso é outro. E a gente fica, meu Deus, como assim? Como as pessoas podem fazer isso, né? Conviviam tanto com a gente aqui nessa luta. Então, eu acho que é isso. A gente precisa voltar a fazer a sessão do movimento de cultura, do movimento de base, popular, né? Eu estou com uma garrafinha de água, tu traz um lápis, o outro traz um osso para fazer uma sopa, a gente vai passar o dia aqui discutindo, mas vamos se permitir, as pessoas precisam se permitir. Antigamente não tinha nada, não tinha recurso, não tinha edital, não tinha nada, e a luta era tão forte. Hoje em dia tem os editais, tem recurso para lá, recurso para cá, e vai pulverizando cada vez mais as pessoas, não consegue unir. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha falado coisas, né, que vocês... Sempre foi importante, mas assim, é isso. Vou passar a palavra para o nosso mestre Genival, que também é uma pessoa de luta. A história do mestre Genival é uma história muito forte, porque ele está lá ainda existindo. E não é fácil, não, fazer cultura de base, não, da periferia, não. Tem que ter muito comprometimento, muito axé, muita força, muito querer. Vou continuar. E aí, mestre, é isso. Essa palavra para vocês. Falei muito, né? Desculpa. O tempo, né? Ave Maria. Muito obrigado. Muito obrigado. Excelente a sua fala. Muito obrigado mesmo. Vou passar para o mestre Genival. Bom, gente, primeiro eu quero fazer um agradecimento aqui, que é mais íntimo, é mais particular, aos encantados e aos invisíveis, né, por nos proporcionar a liberdade de construir nossos caminhos em momentos como esse e outros que permitem que a gente nos reforce na crença do mundo melhor. Depois gostaria de agradecer, me permita inicialmente, a Anjinha pela emoção da fala, né, tendo em vista que a gente termina passando como um filme, né, toda essa trajetória, e através de você aqui quero fazer uma saudação muito grande, muito forte à sua mãe, né, e sempre foi para todos nós, e é para todos nós uma referência, né, de resistência, de luta, de crença na humanidade, né, e na vida. E agradecer a vocês três, né, que estão aí numa posição na academia e certamente eu acredito que não tivessem vocês a visão de mundo que têm, não estariam sentindo nenhuma necessidade de se preocupar com essas coisas que estão, às vezes, tão distantes, né, do conhecimento sistematizado que vocês têm, né,
e que só esse conhecimento e com muito mérito traria a vocês a realização profissional e da vida de vocês sem precisar se preocupar, né, com essas coisas. Então, eu acho que é uma questão de princípio, uma questão de valores que vocês carregam, que a gente precisa agradecer e reconhecer, né, vocês, inclusive se sentir fortalecidos, saber que vocês estão na academia travando essa luta, buscando dar visibilidade a esse anonimato em que a cultura popular passa diante do momento em que as pessoas vão construir, né, e vão criar e vão fazer novos conhecimentos. Então, a gente fica muito satisfeito, quer agradecer. A minha trajetória ela é muito parecida, né, com muita gente que, em algum momento da vida, descobriu que tinha alguma coisa errada, que não podia, portanto, ficar acomodado e aceitar esse erro, já que esse erro ele era muito nocivo àquelas pessoas que nos são do sentimento, são da nossa comunidade, né, que são parentes. Os indígenas têm uma coisa muito bonita, que eles consideram todos os indígenas parentes. Eu, no meu íntimo, faço isso a todas as pessoas que estão nessa luta da comunidade, todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, que são vítimas, né, desse sistema aí que busca a todo tempo explorar e impedir que a gente construa o mundo a partir de uma visão mais plural. E aí não é muito diferente. Eu lembro, essa conversa agora, eu estava lembrando que lá pelos anos, início dos anos 70, eu estava numa escola pública lá do Jardim Brasil, ali na Renato Fonseca, na qual ainda a gente tem um grupo de ex-alunos, eu mantenho contato com muita gente ainda hoje, que estiveram lá, e eu passava por uma série de... Eu era um menino aí de 12 anos, 11 anos, 12 anos, eu passava uma série de problemas familiares que me fazia sentir rejeitado. Eu sentia rejeitado, né? Dentro da família, porque principalmente nesse momento eu estava com meu pai, e minha relação maior era com a minha mãe, sempre foi com a minha mãe, mas eu tive que falar com meu pai para poder estudar. E aí eu peguei uma cartolina, alguns lapiseira, uma régua e uma tesoura, e comecei a cortar umas carteirinhas para fundar o Clube dos Rejeitados, porque eu percebi que na escola, aquela conversa que eu levava, que me levava à rejeição, era de meus amigos. Meus amigos também se sentiam na família abandonados, rejeitados. E aí eu resolvi fazer uma carteirinha que depois me deu um problema sério, porque aí meu pai descobriu, a esposa dele descobriu, e foi um rolo danado. Bom, eu acredito, isso depois de muito tempo, eu não tinha percebido aquilo, mas depois de muito tempo, eu acredito que ali eu já estava me construindo, descobrindo a construção de mim como uma pessoa coletiva. Eu não quis dar enfrentamento àquele sentimento de rejeição, eu não conseguia dar só. Então eu descobri que tinha outros colegas e aí eu resolvi fazer um clube. Então, assim, como ser coletivo, eu acredito que eu me descobri ali, que foi resultado dos diversos momentos em que a minha mãe me pegava pelo braço e me levava lá para a rua do Condor, para assistir o Mamulengo, me levava lá para a rua Campina do Barreto, para sair no bloco de carnaval. Então ela me levava para esses locais onde a relação era coletiva, onde a construção era coletiva, onde o lúdico se misturava com a realidade, né? Interpretava a realidade. E ali na escola eu tive essa relação, aos 11, 12 anos. Naquele momento eu não entendi nada disso. Né? Naquele momento, para mim, eu ficava danado. Né? E também consegui depois pensar outra coisa, que eu não era tão rejeitado assim não, porque tudo que eu fazia meio tentado de esconder, meus pais terminavam descobrindo. Então eles estavam de olho ali. Né? A maneira deles estarem de olho era que parecia para mim que eu estava ali rejeitado, abandonado e tal. E até já conversei isso com outros colegas da época que tiveram esse sentimento. Bom, a partir dali, eu não me lembro de nada mais que eu consegui fazer só. Passei por uma série de coisas de arte, mas o que mais me atraiu foi o teatro, porque é uma construção coletiva. Dificilmente a gente faz algo de teatro, às vezes a gente faz uma performance,
mas a construção, o barato dessa viagem de teatro é a relação coletiva, é a construção coletiva. Inicialmente, eu me deparei com um teatro que tem um conceito de um cara chamado Konstantin Stanislavski, que é um russo, né, que vocês são da academia devem conhecer, ou tem mais acesso, pode conhecer, que ele fala na arte que acontece no inconsciente. É a arte ilusionista, a arte realista. Aquilo me incomodava. Por quê? Para colocar tudo aquilo que eu tinha no inconsciente e depois atuar sem que o consciente, né, que era um consciente extremamente afetado, extremamente aguerrido, extremamente incomodado, era difícil. Mas mesmo assim eu gostava do teatro, passei um tempo ainda, tive a oportunidade de, aos 14 anos, estrear no dos teatros mais bacanas daqui, que é o Teatro Santa Isabel, Teatro de Santa Isabel. Mas tudo aquilo me incomodava, até que eu conheci um cara chamado Joacir de Castro. O professor Joacir de Castro era um cara que tinha um pé na intelectualidade, um pé na academia, e tinha um outro pé na cultura popular. Né? E, vez por outra, ele colocava os dois pés nos dois lugares e conseguia passar para a gente essas duas experiências. E aí ele me falou do teatro de rua, ele me falou de Brecht, ele me falou de Boal. Ele tinha um quarto na casa dele cheio de livros que eu ficava encantado por ali. E a primeira coisa que eu aprendi foi tirar e botar no lugar com ele. Isso parece uma coisa tão simples, mas para mim foi tão importante. Porque eu fui lá no quarto, eu olhava os livros, sempre gostei de livros, e de vez em quando eu deixava espalhado. E por 2 vezes ele me repreendeu, e eu pensei para mim, eu disse, rapaz, se eu insistir nisso, esse cara vai impedir de eu ter acesso a esse livro, e eu não tenho condições de ter acesso a tanta coisa bonita, tanta coisa boa. Aí passei a colocar no lugar. E aí eu passei depois a relacionar isso com a disciplina que a gente precisa ter quando a gente quer fazer transformação. E aí aquela história da arte no inconsciente faz parte também da construção, mas eu comecei a conhecer uma arte em que não só o belo está na construção, mas está na construção o sentimento humano, a visão de mundo, né, a capacidade que a arte tem de fazer um discurso que muitas vezes o líder faz diversos momentos e a população não consegue entender ou não consegue aceitar. E aí a gente coloca na arte aquele mesmo discurso, coloca na arte com outros elementos e as pessoas ali percebem e refletem sobre algo que já vinha tentando ser dito, né, a partir do discurso, a partir de outras linguagens. E Joacir foi um mestre de muita importância na minha vida, porque ele me mostrou isso. Né? O artista ele tem opções, mas a sua opção é também uma postura política. Tem a ver também com o que ele pensa, com o que ele vê do mundo, com o que ele quer do mundo. Né? Tem a ver com a sua capacidade de se emancipar, de ser livre, de construir com liberdade a sua arte. E ele só vai fazer isso quando ele tiver consciência do mundo que está no seu entorno. E aí vem aprofundar, que a Gia coloca aqui, aprofundar o conhecimento com a comunidade. Né? Porque não basta só ter nascido na comunidade, não basta só ter crescido e vivido na comunidade. E a gente sabe muito bem, né, que muitas dessas pessoas que nasceram e cresceram na comunidade, hoje atuam de forma totalmente adversa aos interesses da comunidade, por falta de consciência, por falta de conhecimento e às vezes também, né, por carências várias que tiveram que construir seu caráter, a sua personalidade. E aí a ideia foi essa, foi procurar agora, como ser coletivo, né, me coletivizar na minha comunidade, como artista. Né, foi a primeira pessoa que disse 2 coisas para mim. Foi Joacir. Primeiro ele disse, você é um artista. Quando ele mandou eu fazer uma poesia, ler uma poesia que eu não conhecia, não sabia de quem era. E eu li a primeira vez, depois, Joacir, eu posso ler de novo? Ele pode. Quando eu li a segunda vez, ele disse, olha aí, você foi ao sentimento, você é um artista. Depois, uma outra vez, ele disse, Genivaldo, você precisa ler mais. Porque se você quer lidar com o público, você quer lidar com as crianças, com os adolescentes, você precisa ler. Aí ele disse um bocado de coisa. Psicologia infantil, isso não tem nada a ver com arte, mas tem a ver com as relações.
E você ainda vai ser, eu lembro que ele botou o dedo no meu rosto, assim, você ainda vai ser um grande griot. E eu não sabia o que era um griot, né? Mas eu interpretava que um cara como ele, pela consideração que ele estava me tendo, ele estava dizendo que ia ser alguma coisa legal. Então, passando o tempo, depois eu descobri, acho que ele errou quando ele disse um grande, mas eu tenho um grande desejo, né, de ter como referência os griots africanos, que são canais de levar o conhecimento, de construir, né? Eu também fui descobrindo que a gente não leva conhecimento, a gente vai levando formas de construção do conhecimento para que as pessoas possam, né, através da cultura, através da arte, refletir sobre a construção desse conhecimento. Bom, depois disso, aí, então, me integrei a vários movimentos, tive a oportunidade de ser afetado por uma sequência de movimentos que aconteceram no início da minha adolescência para a minha juventude. Primeiro, o movimento negro, né, e aí não tinha como, né, porque eu já vinha lidando com preconceito, já vinha lidando, né, com a discriminação racial, né, fiz um concurso numa loja chamada Dom Juan, era uma loja que tem aqui no centro da cidade, vendia sapatos, couro, uma série de coisas. Eu fiz lá, participei lá, deu tudo certo. Quando foi na entrevista, aí não deixaram eu ficar lá. E aí um amigo meu, que já trabalhava lá, depois me disse, embora porque eles não aceitam negros. Então, essas pequenas coisas me fizeram aproximar do movimento negro, e nos anos 70 houve aquela morte em São Paulo do estudante. O pessoal, isso desagou num congresso que teve aqui, que eu participei. Depois houve a construção do movimento negro unificado, que eu passei a participar, era o movimento que tinha. Mas aí eu já dançava foché no Alafim, já ia para o Alafim, lá no Atlântico de Olinda, dançava foché, então já tinha contato com uma série de pessoas, já montamos um espetáculo. Aí escrevi um texto chamado Imigração dos Orixás, escrevi aqui no concurso da Prefeitura de Olinda, e aquele concurso lá, a gente ganhou o concurso, mas nunca recebeu prêmio, nunca recebeu reconhecimento, nunca recebeu nada, foi uma coisa super desorganizada, mas o texto foi premiado. Ainda tinha um olhar, aquele processo de Stanislavski no meu texto, e aí depois eu não achei legal ele por isso, né, porque ele era muito aquela coisa marcada, de palco, aquela coisa, né, o público lá, e aí eu escrevi Das Senzalas às Favelas. E aí, com um grupo de teatro, o Das Senzalas às Favelas, foi o nosso canal de contato com o movimento sindical, onde durante as greves, durante as assembleias, a gente montava os espetáculos, levava para a assembleia, e aí os espetáculos eram sempre em cima de temas, né, que estavam sendo ali discutidos, contextualizados pela categoria, e antes a gente pegava material, a gente se reunia. Então transformou-se num momento de formação. Boa parte das pessoas que passaram pelo GTA nesse processo, hoje são militantes, são pessoas que estão ocupando posição de destaque, por exemplo, na ATO, Associação de Teatro. Né, boa parte das pessoas que estão hoje na ATO passaram por esse processo com a gente, estão na luta, no movimento negro, né, no Baquinaré, tem pessoas que passaram por a gente, tem pessoas que passaram. E aí eu queria dizer para vocês aqui que Andréa está aqui acompanhando a gente, chegou um momento também de grande importância, né, dela como pessoa de dança dentro dessa luta, dentro da nossa vida. E acompanhando por quê? Porque hoje no boi, a cultura do boi, ela está muito impregnada do protagonismo masculino. Há um protagonismo muito grande masculino. O boi ele vem do cavalo marinho. O cavalo marinho, até certo tempo, mulher não tirava figura, não fazia a linguagem de tirar figura no cavalo marinho. A nossa seria aqui. Não fazia personagens. Não faziam personagens. Elas faziam aqueles brincantes, de dançar e tal, mas não tiravam personagens. Não participavam da orquestra. O boi trouxe para si isso. Tanto que a catirina de alguns bois, até hoje, é feita por homens. Os personagens femininos é feito por homens. E a gente, né, afetado também, além do movimento negro, afetado pela luta das mulheres, aí nos anos 80, a gente foi descobrindo que é um espaço que precisa ser trabalhado, né, que precisa ser conquistado, que é a ocupação, né, do olhar feminino, da luta feminina, da liberdade feminina de construir, para ampliar as nossas relações e apaziguar, né,
essa reação tão ferrenha, né, de intenção de dominação do homem sobre as mulheres, a ponto de a gente ter hoje um país matando mulheres, espancando mulheres, tirando os sonhos das mulheres, sequestrando, né, a sua subjetividade e tal, essa coisa. E aí, encontrando André, que já é uma feminista nata também, ela de criança já tinha essa... A gente começou a construir, né, essa história. E aí, ela tem acompanhado, mesmo quando ela não participa, outras pessoas do Boi têm feito questão, porque é questão de formação. E a gente pretende, enquanto Boi, consagrar uma mestra, né, no próximo momento, uma mestra no Boi, no folguedo do Boi. O Boi Mandingueiro tem essa intenção. Ela hoje é a presidente, ela tem, né, uma caminhada com todas essas condições, mas a gente vai ter que enfrentar essa realidade. Ela está aqui com a gente. Bom, aí o GTA passou a ser o nosso campo de atuação, né? Passou a ser a instituição, né, que a gente fazia as pesquisas, estudava os espetáculos, montava os espetáculos e ia para as assembleias sindicais, para as greves, né? A gente levou empurrão, levou pancada de polícia no meio da rua, nas greves aqui, né? E a gente ainda tinha o disparate de dizer: ei, peraí, a gente é artista, olha para aí. Queria apanhar mais, né? Nesse contexto aí, queria apanhar mais. Mas era... E fundamos um centro, que a gente começou a chamar de Centro de Arte e Educação. Embora, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista assim, acadêmico, né, técnico, a gente nem sabia o que era arte e educação. A gente, na verdade, juntou a palavra arte e educação. Depois, as pessoas começaram a querer que a gente explicasse isso de uma forma mais teórica. A gente não sabia, mas a gente terminou sendo compreendido por algumas pessoas que chegaram para fazer isso, porque a gente achava que era um centro que tinha arte e tinha educação. Nesse centro, nós passamos a oferecer à comunidade algumas atividades artísticas. Então, tinha dança, tinha artesanato, tinha atividade em coros. Aí veio um colega para fazer capoeira. Na época era capoeira regional. Eu faço capoeira Angola, mas na época a gente teve que trazer um pessoal de capoeira regional, que era o que aqui na região o pessoal assimilava mais. Né? Assimilava mais a capoeira regional. E como a ideia era conhecer a comunidade, entender, aí a gente trouxe capoeira. E aí, fora isso, tinha o próprio teatro, né? Que o teatro era o carro-chefe, era onde as pessoas passavam. Só que esse centro, aí a gente fez algumas parcerias e tal. Só que esse centro ele começou a sofrer algumas infiltrações, né? Algumas infiltrações, que levou ao desfazer dele no momento em que eu precisei sair do Alto da Bondade, né? Precisei passar um tempo fora, no Janga, no Alto Santo, fui para o Alto Santa Terezinha. 14 anos no Alto Santa Terezinha. 14 anos, né? Passei no Alto Santa Terezinha, a gente fazendo um trabalho lá, e aí esse centro acabou. Quando eu volto aqui para o Alto da Bondade, porque foi um lugar onde a gente teve condições de comprar um local para a gente ficar mais aconchegado. Lá no Santa Terezinha eu morava numa escadaria, num lugar onde tinha uma barreira, estava para cair. Aí as pessoas começaram a procurar a gente novamente. Olha, como é que pode? Acabou, os meninos se marginalizaram, né? Aumentou a questão da delinquência, aquilo era tão legal, a gente tinha um bloco no carnaval chamado Frango do Meio-Dia, porque era a galera que não conseguia ir para o Galo da madrugada, porque não tinha passagem, porque não tinha. Isso antes da era Lula, era muito normal, a miséria era muito total. Hoje mesmo, com esse aprofundamento depois desse momento aí que a gente está vivendo, né, do face bolsonarismo, ainda não chegou ao que a gente viveu antes da era Lula. O pessoal não tinha uma passagem para ir brincar o carnaval. E aí a gente disse: vamos fazer um bloco. E aí montamos o Frango do Meio-Dia. Por que Frango do Meio-Dia? Porque não era galo ainda, não era galo, era frango. Segundo, porque a gente só saía depois do meio-dia, que era para esperar quem tinha condições de ir para o galo, que voltava do galo e permitia que... E aí tinha tomado uma, aí ia buscar os filhos para brincar no Frango do Meio-Dia. Então tudo isso, quando eu voltei para cá, foi motivo de saudade das pessoas. E a gente não queria mais montar o Frango do Meio-Dia, porque o Frango do Meio-Dia era um bloco carnavalesco, que era simples. Chegava no carnaval, a gente contratava uma orquestra, arrumava um carro de som, arrumava umas camisas com os comerciantes e botava na rua. Mas isso não criava vínculos, que era aquilo que a gente tinha aprendido
né, durante a nossa experiência, que é importante. Criar vínculos, criar afetos, criar mobilização, quer dizer, mobilizar, eu aprendi que mobilizar mexer com objetivos e esforços comuns, interesses comuns, para que as pessoas cheguem junto. E aí, conversando com um amigo meu, aí ele disse, ele é mestre de boi, ele disse, Nivaldo, tu é mestre de cultura popular, o boi precisa ter um mestre. Já tem a consagração como mestre de cultura popular, tem uma consagração também no afoxé, que aí é uma consagração que passa também por uma questão religiosa, tem que ser a partir do sacerdote, então tu já tem isso, tu não vai ter problema de montar um boi e de que esse boi seja reconhecido. E tu já faz espetáculo com boi, com burrica, com isso, tu conhece. Aí vim para cá, comecei a conversar com os companheiros, com as companheiras, surgiu a história do boi mandingueiro. Hoje o boi mandingueiro está aqui ao lado do nosso sítio, nós pegamos uma parte, fizemos um galpão pequeno. Aliás, na verdade, o galpão era a garagem de uma Kombi que eu tinha. Né? E aí eu aumentei mais um pouquinho, que pronto, é um tamanho que cabe 2 Kombi. Aí tirei a Kombi, também se estragou de tanta gente andar para lá e para cá e não ter dinheiro para consertar. E a hora rola um cachê. Aí quando rola o cachê, a gente bota para todos, faz a divisão, deixa um caixinha. Aí passa um tempão tão grande sem cachê que nem o caixinha tem mais, o pessoal que recebeu o cachê já está contribuindo para poder manter o negócio, já contribuiu mais que o cachê rolou. Enfim, não teve a conta. Agora, recentemente, a gente ganhou uma causa na justiça contra a prefeitura de Itapissuma, porque a gente fez um serviço lá. Eles não pagaram, e aí saiu um troquinho que André disse, não, ó, isso aqui é uma Kombi. Aí a gente comprou novamente uma Kombi, ficamos lisos, foi um pau aqui dentro da família para decidir, mas agora a gente tem. Mas a gente passou o tempo sem a Kombi, aproveitamos, esse é o galpão. Nesse galpão, a gente começou os ensaios de percussão. E aí começou as broncas, porque é uma comunidade de maioria evangélica. E católicos talvez mais fundamentalistas também. E aí até agora a gente tem bronca. Né? Tem bronca, mas a gente conseguiu, mesmo com essa bronca, mesmo com essa dificuldade aqui, a gente já conseguiu o respeito. Não aceitam, podem até tramar, mas quando estão com a gente, quando passam por alguém que é da gente, estão tratando com respeito. A gente tem as nossas oficinas que acontecem todos os sábados. Teve um intervalo entre 26 de março até 3 semanas atrás, porque foi aquele intervalo necessário para o distanciamento social, e a gente não sabia o que aconteceu, o que fazer e tal. Hoje a gente já tem umas regras aqui, a gente botou mais uma pia, a gente melhorou o piso para melhorar a higiene. Né? A gente, durante as campanhas emergenciais, a gente combinou aqui que o que chegasse de kit de limpeza, a gente entregaria às pessoas o mesmo kit, a gente deixava um para a sede do boi. Como foram 2 oportunidades, a gente terminou ficando com 2 kits, e a gente tem água sanitária, a gente tem desinfetante, a gente tem sabão em pedra produzido aí no GCASC, e além de servir muito, tem essa energia maravilhosa das mãos dessas mulheres lutadoras. A gente tem... Aí tem outras coisas, né? Tem álcool que o pessoal doou, então a gente viu a possibilidade de voltar e já faz 3 sábados que a gente voltou. Nos sábados acontecem as oficinas de percussão, de dança, e o boi também tem encenações. O boi é um folguedo que reúne dança, música e drama. É a parte do que a gente chama a dramatização. Então, essas percussões acontecem aí. E uma vez, a gente vinha fazendo uma vez por mês, 3 semanas a gente faz isso, e uma vez por mês a gente para fazer uma roda de diálogo. Que não é o tempo todo, a gente percebe que ainda a gente não consegue passar uma tarde de sábado conversando. Então a gente passou a dividir, a gente faz a roda de diálogo, e após a roda de diálogo a gente faz um pequeno ensaio mais curto, mas garante a roda de diálogo. E aí nessa roda de diálogo a gente discute as questões do boi, mas a gente já discutiu também a questão da violência doméstica, que está presente entre as famílias, entre os grupos que frequentam o boi. Então a gente trouxe casos reais, casos de pessoas que estavam passando por isso para a gente fazer essa discussão. E o relacionamento abusivo.
A gente discutiu aqui a questão da juventude e droga, a questão das drogas, né, e como elas são tratadas dentro da comunidade. A gente não tem nenhuma pretensão, e aí a gente tem conversado sobre isso, de criminalizar droga, ou de criminalizar quem usa droga, ou de criminalizar ou de dar um discurso de descriminalização, mas é preciso tratar disso, porque existe uma criminalização disso aí. Existem consequências, né, que estão aí, e quando quem faz a escolha precisa conhecer as consequências e tal, para poder saber que se faz a escolha pode ter que pagar um preço por isso, né, e, se não, também tomar alguns cuidados. Então a gente fez essa discussão, que foi muito boa. A gente já fez discussão aqui sobre ancestralidade, sobre a questão mais tradicional do boi. O boi também tem uma ligação, né, com a questão mais religiosa. Não são todas as pessoas que participam do boi que estão envolvidas nisso, e nem a gente obriga as pessoas a se envolver nisso para participar, mas a gente tem um momento mais restrito, onde esse grupo, né, que tem essa ligação mais tradicional, se reúne, a gente faz, né, nossa mística, digamos assim, para que as coisas aconteçam. Mas o foco principal, na realidade, é a resistência cultural e a educação. Estamos construindo uma brinquedoteca, com brinquedos doados, com coisas doadas. Vamos trazer para aqui uma geladeira para colocar livros para o lado da rua, para as pessoas passarem, para as pessoas levarem, para as pessoas colocarem livros. Nós temos um grupo de Zap, e nesse grupo de Zap, durante todo esse momento que a gente teve parado, a gente teve atividades. Uma delas foi que cada pessoa preparasse a sua forma as músicas do boi. Então as pessoas gravaram cantando, tocando na sua casa, recitando, né, a música, as toadas do boi, a toada de entrada, a toada do boi, a toada de ressuscitação do boi, né. Fizemos um recital de poesia por esse Zap. Então, essa é a nossa maneira de atuar. E, na rua, levar as questões das lutas a partir da nossa visão cultural. Esse é o papel nosso, né, enquanto artista, enquanto atuantes da cultura. Formar na nossa comunidade pessoas que possam fazer uma leitura da realidade, que possam se posicionar de forma mais consequente, mais consciente, né, mais livre, né, das influências que pode dominá-lo. Isso é uma das coisas, fazer isso a partir da criança, né, a partir da criança que chega aqui, que toca o instrumento, que canta o boi, né, que vê que ele é capaz de tocar o instrumento, mas que tocar o instrumento não é o suficiente, que ele precisa manter-se na escola, e a gente está cobrando isso, né, e a gente está perguntando. E quando há algum vacilo, a gente, né, procura afastá-lo um pouco da atividade, não totalmente, porque a gente não quer perdê-lo, mas impor alguma dificuldade na atividade que ele mais gosta, que é a atividade lúdica, né, em função de que ele precisa render nas atividades que ele não gosta, mas que é necessário para a vida dele, né, e que ele precisa descobrir o gosto pelo conhecimento, o gosto pelo estudo. O jovem debatendo, amparando, né, aquele jovem que é aquele adolescente, aquele jovem, né, que se sente rejeitado, compreender que a rejeição que ele sente é um ponto de vista, ele precisa construir e conquistar, né, a visibilidade dele, né, de forma positiva. Recentemente a gente aprovou um projeto com o apoio do IMOE, junto ao SESI, porque nós estamos aí construindo, procurando construir uma unidade de geração de renda para as mulheres, né, voltada para as mulheres, de artesanato e produção de fantasias. Que a gente tem muitas agremiações aqui que não tem uma produção de fantasia própria. Elas contratam costureira, e a gente vê no carnaval que isso é uma correria. E, muitas vezes as costureiras, os costureiros que eles contratam não se especializaram para fazer esse tipo de produção. E aí o resultado, às vezes, frustra, né? E a gente vê que isso é um campo, é um mercado que a gente pode atuar, né? E atuar não só fornecendo mercadoria, mas fornecendo todas as outras coisas que a gente procura fornecer aqui, que é afeto, né, amparo, que é a
discussão política, que é a reflexão, que é interpretar, né, um pouco daquilo que aquela comunidade precisa expressar através da sua fantasia. Então, a gente fez um projeto para o SESI, e a gente está recebendo um material a partir do apoio do IMOE, porque a gente não poderia fazer esse projeto, porque a gente não tem CNPJ, e aí o pessoal ofereceu o CNPJ para a gente, e eu acho que elas sabiam, porque não foi só o CNPJ não, estavam trabalheiras, viu, Catarina? As meninas aí estão dando a maior força aí na história de comprar e tal, e assim, de vez em quando, elas pensam que a gente não sabe, elas fazem uma pergunta, né? Aí elas pensam que a gente não percebe, que elas estão nos orientando, na verdade. É aquela pergunta que diz, por que vocês não fazem assim? Olha assim. E a gente quer agradecer mesmo, e fiquem muito à vontade, que a gente está aprendendo mesmo. Tá? A gente está aprendendo. E aí a gente está nesse caminho. O Boi saiu no carnaval do ano passado. O Boi tem uma característica muito bacana, é que ele foi abraçado por outros grupos. No carnaval do ano passado teve aqui o Arteiro, que é um grupo de teatro de Olinda, o Ifaradar, que é um grupo de teatro de Olinda, que saiu com a gente. Teve o pessoal da ATO, que saiu com a gente. Teve gente do Alto do Jadupinho, que veio para aqui para sair com a gente. Né? Gente do Ibura, não foi? Gente do Ibura que veio sair com a gente. Então, o Boi termina, carnaval ele é grande. No dia a dia ele é menor, mas por isso a gente está tentando trabalhar qualidade, conteúdo. Né? Porque essas pessoas que vêm de outros grupos, elas já têm um espaço de fazer a sua formação, de fazer, né, de se preparar e tal. Eles vêm para cá trazer a sua contribuição. Mas a gente que está aqui na base precisa cuidar dessa formação na comunidade. Né? E aí a gente vai enfrentar a qualquer momento aí na... Bom, é isso. Né? O grupo de teatro atual, a gente continua fazendo o nosso espetáculo. Ele se especializou mais em espetáculos de teatro de rua e também é uma relação que a gente pode dizer assim, mais onde vem o cachê, que as pessoas contratam mais o teatro. Hoje a gente já tem, a gente já foi... Hoje a gente é artista que ganha dinheiro um pouquinho, às vezes, com o teatro. O movimento sindical contrata a gente, as prefeituras contratam a gente, né? Então já entra um troquinho mais. O Boi não, o Boi é essa brincadeira, né, que está sendo bancada por a gente, né, que a gente está buscando formas de que ele também tenha contribuições para poder a gente atuar mais na área pedagógica, na área da educação, né? Na área pedagógica. A gente não tem nenhum pedagogo aqui. Né? Não tem, porque a gente não teve condições ainda de trazer um pedagogo para cá. Quando eu digo pedagógica, dentro da nossa visão, né? Da nossa maneira de atuar e de pesquisar. A gente tem procurado buscar, pesquisar, tal, né? Nosso ícone é Paulo Freire, não tem saída, pode espernear quem quiser, mas a gente é Paulo Freire, por quê? Porque nós somos revolucionários, não dá para ir por outro lugar. É evidente que tem outros teóricos aí que já ampliaram essa discussão, né? Tem outros teóricos que a gente já leu. A gente viu Mascarenko aqui, que a gente acha que é legal a experiência. A gente sentou aqui para estudar um pouquinho sobre Frenet, né? Que a gente viu que é legal a experiência. A gente se sente muito fortalecido naqueles caminhos que a gente vê oferecido por Paulo Freire. Bom, é isso. Se eu for falar, ainda tem muita coisa. Eu queria só rapidinho falar sobre essa conjuntura. Né? A gente colocou que a gente está desfacelado, que a gente está... realmente há uma dificuldade grande de entendimento dos grupos culturais, mas eu acho que toda a economia, todo o processo político está no momento de ebulição. Está no momento de ebulição. A gente, na verdade, está compreendendo pouco do que está acontecendo e a gente precisa se apropriar mais disso no campo cultural também. O pessoal está correndo atrás da inclusão, da informática, porque um dia a gente apresentava um novo projeto no CD, agora é uma outra coisa. Então, essa agonia toda, né, ela não é, primeiro, eu acho que ela não é por acaso. Né? A direita ela se preparou durante muito tempo para se aproveitar desse momento, que é essa revolução da informática. A gente está perdendo postos de trabalho para a inteligência virtual, vai perder muitos postos de trabalho. Né? As nossas relações que eram na fábrica, que eram, por exemplo, eu ia com um grupo de teatro para dentro da fábrica, para dentro da Compesa, andava nos corredores, tocando pandeiro. As pessoas vão estar em casa agora, na frente do computador, boa parte delas sendo exploradas em casa. Então, é um outro contexto. Né? Mas a gente precisa estudar esse contexto, discutir com os companheiros esse contexto e voltar a nos organizar para a gente atuar nele. Né? Talvez, a gente tem muito tempo mais do que eu ainda, eu já estou com 60, talvez eu não tenha tempo para concluir isso, mas é importante que os nossos participantes, que os nossos alunos, aquelas pessoas que estão chegando, estejam claros disso, que vão lidar com o mundo
não é o mundo que eu lidei, é o mundo que a gente lidou. Né? Não é aquele momento, aquilo tudo criou uma base, vem criando uma base. Mas esse mundo é um mundo novo, a gente tem que ter muita paciência com os companheiros e as companheiras da cultura popular que estão no estranhamento desse momento, né? E por conta disso, às vezes, se deixam levar pelo canto da sereia, e isso acontece mesmo. Obrigado pela oportunidade de vocês, e não só por falar, mas por ouvir. Eu acho que é o mais importante. Nós te agradecemos enormemente a vocês dois. A Dalton quer falar? Catarina quer falar? Eu Tem umas coisas também, mas enfim. posso puxar? Eu queria agradecer imensamente mais uma vez, viu, Anjinha e mestre Genivaldo. Na verdade, sim, ouvindo vocês, né, semanas passadas aí a gente ouviu o pessoal de comunidades de fundo de pasto que atuam na Comissão Pastoral da Terra. Enfim, vocês falando hoje só reforçam uma convicção da gente de que, assim, decorar teoria para falar sobre os outros é coisa de papagaio. O negócio é como é que a gente, junto com as pessoas que estão vivendo a vida tal como ela é, junto com elas, como é que se extrai forças teóricas para pensar as coisas nas quais a gente está metido, né? Então, assim, é fabuloso ouvir vocês, e vocês falaram de coisas que assim, a respeito das quais a gente está metido e muitas vezes sem saída ao estudar autores, né? Assim, uma das coisas que me chamou muita atenção das coisas que vocês falaram, que tem a ver com a trajetória de vocês, que tem a ver com a história de Peixinhos, que tem a ver com a história dos movimentos de luta, que tem a ver com os grupos culturais, né? Volta e meia aparece nas formulações de vocês essa questão que é a questão de acordar, né? Quer dizer, aparece lá no Acorda Povo, mas aparece também no Paga Logo Essa Merreca, aparece esse se mexer, esse partir para a exigência, né? Quer dizer, colocar uma coletividade em ação, né? E o mestre Genivaldo falou isso, né? O problema de criar vínculos, criar afetos, criar mobilização, e eu nunca vi uma definição melhor para mobilização, né? Mobilização é colocar coletivamente pessoas em movimento, produzindo afetos que são produtivos e que fortalecem todos ao mesmo tempo, né? E aí, na fala da Anjinha, me impactou muito essa coisa de que, quer dizer, tanto na questão da luta do lixo, quanto na questão da luta contra a empresa metropolitana de ônibus, quanto também nos protestos contra a violência, né, o espancamento contra o Bob no supermercado da região, tem uma coisa que é o seguinte: você protesta, só que a descontinuidade do protesto às vezes não produz efeito. E aí é necessária essa coisa da continuidade, da vigília, né? Fazer uma vigília é uma coisa muito assombrosa, né? Porque vigília é exatamente evitar o sono, né? Ou ficar atento no momento que todo mundo dorme. E parece que um problema do nosso tempo, um problema do capitalismo, é que ele põe a gente para dormir o tempo todo. E a gente fica vacilando sem compreender as relações, né? Aqui em Petrolina e em Juazeiro, enfim, quando a gente vai para as movimentações sindicais, a gente sente um profundo desânimo às vezes, porque você vai lá para a praça pública, faz uma movimentação de 1, 2 horas, aí depois todo mundo volta para sua casa, e a coisa descontinua, né? Então tem essa coisa aí que da continuidade, né? Da vigília, né? De ficar acordado, de contrariar o sono que os movimentos de dominação, digamos assim, colocam para a gente, né? Então, isso é muito profundo para a gente, e parece que só tem possibilidade de fazer vigília coletivamente, né?
vigília não é uma coisa que você faz sozinho, né? Vigília é isso que mestre Genivaldo estava falando ali, quer dizer, olha, a gente tem que encontrar alguma maneira de pensar todas as pessoas que sofrem exploração como parente, como família, né? Formar um vínculo coletivo, enfim. Era isso, né? Muito menos uma pergunta e muito mais sublinhar coisas que vocês falaram e que, na verdade, se voltam para a gente pensar, né? Que é esse desafio. Como é que fica acordado nesse sistema que põe a gente para dormir o tempo todo, né? Eu posso só fazer uma intervenção a esse respeito, né? Do sono vigília, que é curioso que enfim, é um esquema, né, que simultaneamente, como o Adalton diz, né, induz ao sono, nos priva do sono constantemente, né? Porque me dá o que eu tenho pensado é isso, né? Essa maquinaria aqui, né, essa emulação de relação da qual nós estamos desfrutando agora para fazer isso, se eu posso falar aqui de desfrutar, mas enfim, é um sistema que é um sistema de emissão de luz 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então, ao mesmo tempo que implica numa espécie de sono e sonolência, exige também, nos priva também de sono, nos pondo para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, num esquema que nos dá a sensação de ser recreativo, né? Então, assim, retomar os regimes, porque me parece que é uma retomada dos regimes de sono e vigília. E a vigília só pode ser feita, a Anjinha nos contou, né? E o mestre Genivaldo também, em torno desse problema que é o problema, né? Que é essa problematização em torno das forças das forças associativas que são a cultura. Né? As culturas são forças, né? Porque o que é particularmente bonito nas falas de vocês, assim como foi particularmente bonito nas falas da Marina Rocha e do Carivaldo Ferreira em relação ao Fundo de Paz, é que vocês nos mostram lutas que são parcelares, né? Elas são parcelares, elas são feitas aí em Peixinhos, mas que necessariamente, obrigatoriamente, a fala da Anjinha e do Genivaldo, elas foram muito claras, elas são necessariamente, elas precisam de cruzamentos, elas precisam de ligações com outras lutas, né? A descrição da luta contra o lixo é extremamente clara, né? Então, nesse momento em que a gente está numa situação ali, né, em que o nosso regime de sono e vigília foi confiscado a tal ponto que a gente não consegue entender o que está acontecendo, ouvir essas falas que mostram como é que faz, né? Não mostra como fazer, porque aí, meu amigo, as lutas são parcelares. Aí enfim, vai montar aí as suas associações segundo os adversários locais que você tem aí. Mas elas nos mostram, né, como é que é possível fazer. O que é possível fazer diante dos quadros de confiscação. Tem milhares de coisas, né, que vocês suscitaram para a gente pensar, mas eu tenho duas perguntas, né? Os nomes das mães, dessas figuras tão incríveis que conduziram vocês para essas circunstâncias de lutas, né? Os nomes, eu queria ouvir os nomes delas. A minha é Nilza Maranhão dos Santos. Uma mulher que é incrível. Ela é incrível. Inclusive, eu e ela, a gente faz aniversário no mesmo dia. Acho que por isso tem essa ligação muito espiritual, né? Trazendo a relação espiritual para ascender na vida do outro, né? E isso que você traz, essa questão da confiscação e das vigílias, isso pode acontecer, isso foi forte naquele período, porque as pessoas se conheciam de fato. As pessoas iam na casa do outro, as pessoas iam na casa das pessoas na beira do rio. Né? As lideranças que tinha na área mais cruel da comunidade se conheciam, então se permitia estar junto. Né? Então, acho que quando a gente conhece, acho que uma das coisas muito importantes é a gente realmente se conhecer. Se fala muito em pobreza, em miséria, em periferia, mas muitas pessoas que estão falando de periferia não conhecem de fato. Então, essa aproximação, sua dor toca a minha, nós somos a unidade, nós somos próximos, nossas vidas, né,
se tocam. Eu acho que a gente precisa fundamentalmente perceber isso, sentir. Porque acho que o ser humano é muito sentimento, né? Isso que vocês dois falaram, desculpa só interromper esse pontinho aqui, isso que vocês dois falam, porque tem a ver com o que você está falando aqui, que é a insistência em recusar o rompimento dos vínculos, né? Que é uma das maiores armas desse regime abominável. Ô Jorge e Anjinha, e outra coisa, a Anjinha diz muito claramente que conhecer é se comprometer, que é uma outra fala, quer dizer, não tem regime de conhecimento se ele não esteja, se ele não estiver implicado numa vinculação de preocupação, né? Que é o que o mestre Genivaldo estava falando também de considerar os outros parentes, né? Exatamente, isso mesmo. Porque desse tempo para cá, como a gente se afastou muito, né, o movimento de base, ele começou a ser mais teórico, né? Se falar muito em periferia, teoricamente, mas assim, se afastou da base, se afastou da realidade, de perceber como as pessoas estão vivendo, né? Como é difícil como a violência, como a exclusão ataca diretamente, mas diretamente essa área. Por quê? Porque as pessoas estão assim. Então, eu percebo isso, que as pessoas, às vezes, falam muito sobre o movimento de base, mas não conhecem. Né? Não, conhecer o movimento de base é se comprometer, mas e aonde as pessoas estão? Né? Onde está o esfacelamento da política pública, onde está o genocídio acontecendo, de onde vem essa violência? Perceber e se aprofundar a raiz desse problema, né, que a gente vem que ele emerge dessa questão da desigualdade, da perversidade desse sistema, é importante para a gente também ver quais são as armas que a gente vai utilizar, né? Armas no sentido de como a gente vai estar tão fortalecido para enfrentar isso, porque eles querem nos matar, eles querem nos exterminar. Então, a gente precisa ver muito isso, porque a maldade de 5 anos para cá ela foi muito explosiva, né? Você volta numa pessoa que quer arma, quer matar, e bandido bom é bandido morto. E quem é o bandido dessa história, né? Trazer essas reflexões, né? Porque o bandido só é da periferia, né? A gente tem uma estatística aí que chega a 2% de meninos que matam outra pessoa no assalto, mas que eles morrem muito mais. 90 e pouco por cento eles estão sendo exterminados. Então, são esses dados que a gente precisa pautar nessas relações de movimento de base, essa realidade tão cruel, né? Porque as pessoas nascem condenadas, porque as pessoas são condenadas à morte, ao extermínio, porque as pessoas estão sem saída dentro das periferias, né? Nessa conjuntura assim, tão absurdamente má, do mal, né? Perversa. É sobre isso. Então, a gente precisa muito conhecer. Eu sempre acho e vejo que a gente só vai conseguir avançar muito quando a gente se permitir a estar junto de verdade. Estar junto de verdade é conhecer as pessoas mesmo, né? Estar próximo. Porque é isso que vai tocar, isso que acho que vai acender essa forma, né? Minha vida toca a sua e vamos tocar todas essas vidas e vamos se fortalecer para que a gente não, daqui a pouco, não seja exterminados, né? Porque é isso que eles querem. A minha mãe é Amélia Inácio da Silva. Uma pernambucana pelo tempo que mora aqui, mas ela é daqui, nasceu aqui próximo da Paraíba. E tem essa forma de lidar com a cultura popular, levando a gente para os locais onde estavam acontecendo, né, esses espetáculos, e depois trazendo para dentro de casa. Porque minha mãe em casa ela fez pastoril, ela fez... Aí teve uma época de discoteca, ela fazia um grupo que as meninas dançavam, discoteca, foi parar num programa de televisão aqui, o cara, o Jorge Chau, que tem aqui em Pernambuco. Então isso foi muito importante, né? Foi muito interessante. Amélia Inácio da Silva, Amélia. Ela foi homenageada, acho que em 2018, foi? 2018 ela foi homenageada em 2 palhoções. Palhoções é esse lugar que o pessoal faz para dançar no São João a quadrilha. Ela foi homenageada pela comunidade. Está hoje com 87 anos.
mas aí perdeu uma vista e agora perdeu a outra, ela está, né, no escuro, aí questão da visão física. Pronto, essa é a minha mãe. Agora, veja só, a nossa distância, nosso distanciamento enquanto povo, enquanto, enquanto comunidade, né? Ele não eu sempre digo, não é uma questão que acontece naturalmente, ou que aconteceu naturalmente. A grande maioria do nosso povo é de origem negra e indígena, né? Porque os brancos que vieram para cá, os realmente brancos, comprometidos com a branquitude, digamos assim, com o capitalismo branco, eles não vieram para a periferia. Né? Eles não vieram para a periferia. Eles eram os donos dos escravos. E logo nesse momento, eles já trataram de trazer os escravos aqui, como eles vinham de várias regiões da África, de várias etnias, com línguas diferentes, eles já trataram de botar todo mundo misturado, para poder não se comunicar. Quer dizer, falava-se línguas diferentes, então já trataram de fazer isso. E já trataram, que isso é uma estratégia do capitalismo, de nos colocar em postos diferentes, e nos dar alguns postos diferentes. Então, o capitão do mato era um negro. O cara que tomava conta da fazenda era um negro. Os negros e as negras que viviam dentro da casa, que trabalhavam como escravos dentro da casa, tinham um tratamento diferente daqueles que estavam no campo. Não apenas pela característica do trabalho, mas pela característica do que eles recebiam enquanto direito, né, de como eles eram vistos, de como eles se vestiam. Então, isso eles já colocavam um de nós contra os outros. Hoje nós temos um trabalho muito grande, e aí eu vou passar um pouco para a questão, né, do que eu vivo nos terreiros, para que os terreiros se entendam de que nós não precisamos competir. Quem é que dança com o melhor orixá, quem é que tem o melhor salão, qual é o babalorixá que tem o melhor conhecimento. Por quê? Na realidade, o que nos interessa e o que seria bom para a gente nos é tirado pelo mesmo adversário. As nossas causas são as mesmas, desde o terreiro pequeno, aquele que é num terraço, até aquele que tem um primeiro andar, tem os orixás, né, com as suas imagens do tamanho de uma pessoa normal. A luta contra o preconceito, contra a intolerância é a mesma. No entanto, isso foi plantado dentro da gente de uma tal forma, né, que até hoje a gente mantém isso aí, até mesmo no nosso momento litúrgico, no nosso momento de vivenciar o sagrado, a gente ainda vê por ali, por perto, um local que deveria ser um local de acolhimento, que foi também por muito tempo. Né? Os terreiros foram locais de acolhimento por muito tempo, né, do nosso povo, mas que foi se constituindo com esse desencontro, essa competição. E eu acho que o nosso papel enquanto artista, o nosso papel, né, enquanto pessoas que conseguem agregar a partir do lúdico para pensar, né, a realidade, para refletir a realidade, é fazer com que as pessoas percebam isso. Há um investimento, há uma orquestração ferrenha ao longo da história, investida no sentido de que a gente não se fale, de que a gente se torne inimigo, de que a gente aceite que nossos filhos precisam ser mortos, de que as leis precisam mudar para reprimir mais o nosso povo. E que se a gente vai cedendo a isso aí, é aquela história. Um dia quebram a flor no jardim, outro dia vem destruir a nossa casa toda, e a casa do vizinho, e a casa do outro vizinho. É difícil, não é fácil isso, a Anjinha sabe muito mais do que eu, porque o envolvimento dela, né, a participação dela é muito mais visceral, digamos assim. É uma coisa de... vem de mãe, ela vem vivenciando isso do útero, ela sabe, né, quanto isso é difícil, fazer a nossa comunidade se juntar, se entender. Nós nos dividimos por besteira. Chega alguém com qualquer besteira, divide a gente. É aquela história, tem um pouco que eu digo no final, né? Eu não durmo com os olhos alheios para acordar quando eu quiser. Eu não durmo com os olhos dos outros para acordar quando eu quiser. Mas é difícil. E basta vir um olhinho verde a mais, uma coisa diferente né, que pinta na comunidade da gente, e aí as pessoas se entregam, se jogam, e vão de encontro aos companheiros.
Quer dizer, é um desafio. É um desafio para a gente, mas eu sei que na academia vocês estão percebendo isso e sabem que é um desafio em diversos setores. Está aí a classe de professores extremamente agredida, extremamente desrespeitada por esse governo, mas a gente ainda encontra alguns deles, né, encantados por coisas que não deviam se encantar e que ficam contra a classe. E aí não são só são os advogados, são os engenheiros, né, são os pedreiros. Então, nós, enquanto povo, estamos divididos e aceitando essa divisão. Pior é isso, nós estamos aceitando essa divisão, aceitando essa situação de a gente mesmo nos eliminar. As mortes de negros no nosso país, boa parte dela é feita por outros negros, pago pelos brancos para matar os negros. Agora, vai discutir isso e aí fica difícil, porque muitas vezes o cara lá nem se sente negro. O cara não se sente, ele na verdade acha que o papel dele é aquele. Não é apenas, aí diz, não, é para defender o salário. Pior é que às vezes não é só para isso. É um processo histórico tão cruel, tão sistemático, né, que as pessoas chegam a impotência, né? Mestre, desculpa interromper, mas às vezes não é para defender o salário, às vezes faz parte do salário. Faz parte do salário. E faz parte da visão de mundo, às vezes. O cara terminou adquirindo uma visão de mundo, né, de que o papel dele é aquele, de que o outro, que é cheio de carências, né, que está perdido na vida e que cometeu alguma desavença, né, por essa pedra, não tem mais uma chance. Aí vem nessa história, bandido bom é bandido morto. E aí só se aplica a gente. Só se aplica a gente, não se aplica a todo mundo. Né? Primeiro, se aplicasse a todo mundo, já seria uma tremenda crueldade, né? Seria um tremendo retrocesso. A gente ia lá para aquele momento de olho por olho, dentro por dentro. Primeiro. Segundo, o pior ainda é que só se aplica a gente. Pobre, negro, mulheres, né? LGBTs. Só a gente. A gente, só colocando uma coisa assim dentro do que o mestre está falando, né? A gente está sofrendo a escravidão moderna, né? A gente está numa escravidão moderna muito mais perigosa, muito mais sutil, muito mais, sabe, delineada, mais estratégia para fuder a gente do que a escravidão mesmo. Então, é uma escravidão muito grande. E essa alienação ideológica, ela é altamente jogada, praticamente embutida dentro das periferias. E a gente está vendo como cresceu de 10 anos para cá o número de igrejas evangélicas. Como cresceu essas relações mesmo você observa na comunidade, tem muita gente robotizada, andando feito robô. Como se tivesse controle sobre como essas pessoas tivessem controle sobre aquela uma demanda grande de pessoas, de jovem. A gente tem uma juventude controlada, robotizada. É que você percebe como eles não conseguem ter vida, eles não conseguem. Isso é muito grave, porque tudo isso é a escravidão moderna que traz, né, durante essas 2 décadas, 3 décadas. Isso é muito sério, porque a gente está vivendo tempos assim, de, meu Deus, como a pessoa aceita isso? Normaliza isso, acha que é assim mesmo. Então, acho que o nosso papel, né, de estarmos construindo, tentando, como Chico Sainz disse, né, desorganizando que eu vou me organizar, é me organizando que eu vou desorganizar. Então, como a gente vai fazer isso de forma muito mais com esses elementos que a gente tem, porque a gente é para ontem, né? Eles fizeram, como o mestre disse, eles se organizaram, fizeram, estão detonando a gente. Mas como a gente começa. Quais são os elementos importantes dessa trajetória que a gente pode colocar na prática para a gente trazer as pessoas para o real? As pessoas estão robotizadas, as pessoas estão com catarata no olho, as pessoas não conseguem enxergar. E como a gente, esse papel da gente, né? De transformação da vida que a gente vem travando, como a gente vai pensar sobre isso, né? Porque a coisa está cada vez mais catastrófica, né? Os meninos estão morrendo como você mata galinha. Você mata galinha, as pessoas passam pelo cadáver e não sentem nada. As pessoas veem as pessoas mortas na rua, não sentem nada. Como a gente está numa sociedade assim, tão fria, tão, né, tão fria, tão é muito.
esse comportamento, ele é muito, assim, a gente às vezes fica meio pirado, meu Deus, eu quero sair desse mundo, eu quero ir embora, porque é tanta atrocidade, tanta maldade, tanta perversidade sobre humanos contra humanos, né? A polícia, ela está no sistema, mas ela vem da periferia, os soldados são tudo da periferia. Ele entra no sistema, leva lá, vai celebrar para matar o seu próprio irmão na própria comunidade. Como a gente vê isso, né? É meio, sabe, acho que temos muito o que fazer, né? Muito desafios para conseguir essa. E, Anjinha, a gente tem muito o que fazer junto, né? Eu não sei, eu fiquei pensando, ouvindo todos vocês, sobre essa ideia de aliança, e como, né, o Adalton, quando começou a falar, disse, a gente falou, decorar teoria para falar sobre os outros é papagaio, né? Quer dizer, como falar junto, né? Como pensar junto, como extrair, e a partir desse junto, extrair força teórica, né? O Adalto falou isso, extrair força teórica, e assim, porque me preocupa um pouco, né, de como parece que agora que a universidade está tão ameaçada, né, parece que agora está acordando. Então, de novo, né, e como não se faz vigília sozinho, a gente precisa aprender com quem faz, né, com quem faz vigília, com quem teve que fazer isso por muito tempo, muitas décadas, uma vida toda. E eu acho que é um trabalho constante esse, né, eu acho que essa conversa aqui, ela é para a gente, pelo menos, né, assim, a partir do ponto de vista da universidade, é uma possibilidade de se comprometer, né, de se comprometer junto, de fazer uma aliança que permita que a universidade se mantenha acordada, porque isso é uma coisa que a Anjinha sempre me disse, né, quer dizer, cadê a universidade? Onde é que vocês estão? Não é isso? Quer dizer, passou tempo demais em sono também, né? Assim, tempo demais adormecido nesse sentido, a gente é treinado a falar sobre os outros, a gente é treinado a produzir dados, a gente é treinado a, né? E eu acho que a gente precisa realmente pensar o que é isso, o que é esse encontro, né? O que isso faz, o que isso pode, que efeito isso pode ter em termos de uma aliança, né, potente? Para onde que isso vai? Como é que isso pode fazer a gente repensar a nossa própria prática de conhecimento aqui, né? Então, eu acho que, assim, essa nossa discussão, né, que tem um mote, né, tem um tema, que é dessas lutas anticonfiscatórias, eu acho que ela também, né, a gente precisa ampliar isso também para pensar como essas alianças, quer dizer, como levar essa luta anticonfiscatória também para a universidade. Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu acho uma coisa importante para se pensar também, né? Completamente de acordo, Catarina, porque é isso, né? Na verdade, a confiscação não é um benefício, quer dizer, não é um malefício, né, de algumas populações. A universidade sofre permanentemente processo de confiscação. Essa coisa que você estava falando é muito interessante. Às vezes a gente está preocupado em publicar 13 artigos num ano para atender um índice da CAPES, do CNPq, e artigos que, enfim, acabam requentando, né, temas e sendo extremamente recursivos para produzir número, completamente afastado das questões de importância, né? As questões que realmente deveriam nos mover, que são essas de conexão, de produção de aliança, de aprender com quem... essa coisa, né? A gente agora está diante de um certo fim do mundo da universidade e das ciências humanas em especial, mas quantos povos já chegaram no fim do mundo há tanto tempo, né? Enfim, a gente está se deparando com isso agora, que é corte de recurso, museu pegando fogo, enfim, um discurso completamente anticientífico e completamente enlouquecedor, vários impedimentos, né, várias restrições às preocupações políticas que têm a ver com
eliminar a desigualdade social, produzir políticas públicas realmente integrativas e tal. Agora, tem um monte de povo que, enfim, já perdeu água, perdeu floresta, perdeu rio, perdeu tudo, né? Então, é isso, eu estou completamente de acordo, Catarina. Na verdade, essas conversas, elas também vão oferecendo caixas de ferramenta para a gente pensar e repensar o que é que a gente faz dentro da universidade, né? Se a universidade for uma prestação de contas contábeis, né, digamos assim, numericamente expressas em currículo Lattes, a gente está completamente ferrado. Tá? E é nisso que a gente está metido, né? Quer dizer, tem uma coisa assim, a gente tem grandes mestres de outro tempo, que os caras produziam 15 artigos ao longo da vida, 15 artigos completamente incontornáveis, porque eles tinham a ver com questões muito prementes, muito importantes. E agora, de repente, a gente está metido numa época em que a gente está repetindo coisas, só para contar, só para pontuar, e a gente tem um risco de virar papagaio, né? Que é ficar falando do autor tal a respeito de não sei o quê, e não produzindo extração teórica e política junto com as pessoas que estão sofrendo as confiscações, tal como nós, né? Eu acho que uma das questões fundamentais para mim, né, do jeito que eu estou pensando as coisas, não para a minha vida pessoal, mas do jeito que eu estou pensando as coisas, ela se expressa bastante bem na abertura da fala do mestre Genivaldo, no primeiro agradecimento que ele fez. Né? O primeiro agradecimento foi aos encantados e aos invisíveis, né? Quer dizer, que está relacionado a alguma coisa que nós, aí eu estou falando nós assim, né? Nós que habitamos passou, no meu caso eu passei a habitar, né? Eu não habitei a minha vida toda, mas passamos a habitar um mundo, pelo menos aparentemente securitizado, né? E que a gente começou a se acostumar com a ideia, a gente se acostumou com a ideia de que a gente não precisa de proteção, nem de cuidado, nem de atenção. E agora, com a passagem da linha do fim do mundo sobre as nossas cabeças, uma das coisas que a gente precisa aprender rapidamente é como é que a gente monta esquemas de cuidado, de proteção e de atenção. Né? E veja como é que o mestre Genivaldo abriu a fala dele. Né? O Jorge. Aqui, a proteção, a cuidado e a atenção. E só completando é isso, né? Como é que é? A gente pensar nos corpos, né? Nós somos brancos, professores universitários, que terceirizamos a securitização para uma série de serviços que não estão mais no nosso alcance, não é isso? É a polícia, é o sistema de segurança particular, é o plano de saúde particular, né? Quer dizer, uma série de coisas que vão particularizando bens que deveriam ser coletivos, né? E aí o mestre Genivaldo, com essa questão do agradecimento, né, e da prestação de homenagem à mãe da Anjinha, tem a ver com isso, né, cara, com tipos de relações que são relações coletivas. Por exemplo, quando o mestre Genivaldo fala que a mãe dele leva ele lá na Rua do Condor para ver um mamulengo, para sair de carnaval, quer dizer, lugares que têm relações coletivas, né? Relações com o antepassado, relações familiares, parentesco, e é isso, a confiscação, ela passa centralmente por eliminação da família extensa, né? Por eliminação dos vínculos. Quer dizer, o mestre Genivaldo falou essa coisa, né? O tempo todo cindir para produzir disputas entre si, e pô, academia, se a academia não for uma luta enlouquecida por recursos escassos, pô, ela não é outra coisa. Se tiver uma definição hoje para a academia, disputa entre pares para recursos escassos. E parece ser muito próximo ao que o mestre Genivaldo falou. Qualquer olhinho azul e qualquer editalzinho que pinta na periferia vai rolar treta entre coletivos também. E aí, a Anjinha falou, quer dizer, estamos esfacelados, estamos divididos. Ela falou uma coisa que a gente parou de se preocupar muito tempo: como é que se produz unidade? Como é que se produz unidade? São os problemas mais incríveis, é um problema espinosista, né? Como é que produz um comum que faz todo mundo fortalecer ao mesmo tempo, né? Todo mundo ficar forte, e não uns muito fortes e outros completamente arregaçados, né?
Eu vou, assim, finalizar, assim, falando de uma música que a gente cantava muito nos movimentos, em todas as vigílias, todas as ações de enfrentamento, né? Tudo isso é caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos e construção, caminhando e cantando e seguindo a canção. Então, eu acho que esse momento agora é um momento muito ímpar, né, para a gente, porque é a universidade se preocupando com essa questão da realidade, né? E é a conexão da realidade com a teoria, né? Isso é muito importante para a gente, porque ao longo do tempo, né, os movimentos, a universidade sempre vinha para os movimentos para fazer pesquisa, fazer isso, conhecer um pouco a comunidade, mas não nunca dava essa devolutiva para a gente, nunca dava essa oportunidade da gente falar sobre a gente, sobre como é que a gente faz essa coisa, por que a gente está resistindo. Então, eu acho que é um momento muito importante. Eu agradeço muito a vocês, a Catarina, né, que me convidou, né, e dizer a vocês que é um prazer muito grande, assim, levar isso mais adiante, né, para o meio acadêmico, né, o meio acadêmico, ele está lá, mas ele precisa sentir também como é que as coisas acontecem, porque acho que é juntar a teoria com a prática e se fortalecer. E é isso que a gente precisa nos movimentos, né? Os interesses que existem dentro de tudo da vida, né? Mas eu acho que pautar dar a oportunidade para a gente falar sobre a nossa experiência e isso poder tocar em vocês, como vocês falaram aí, né? Que foi tão importante para a gente também, para mim também. Ouvir de novo o mestre Genival, né? Ouvir vocês falando, né, dessa coisa mais, com essa linguagem mais, né, importante, que é a linguagem que vocês estudaram, que vocês aprofundaram, mas assim, unir, fazer com que essas águas se encontrem, eu acho que é fundamental, fundamental, e agradeço demais e espero poder, se vocês me convidarem de novo, eu faço questão de falar, porque a gente precisa, né, fazer com que a nossa voz ecoe para vários cantos, né, vários lugares, e o nosso país está necessitado demais dessas mudanças. E obrigada, obrigada mesmo, de coração, obrigada, agradeço muito, muito mesmo, foi maravilhoso. Nós Obrigada. que agradecemos. Eu também quero agradecer, né, o momento aí. E, olha, eu tenho uma coisa que eu não posso deixar de dizer aqui, que é uma questão que eu estou pensando quando vocês falaram aí. Eu acho que agredir a universidade, principalmente a universidade pública, é agredir a humanidade. É o centro, com todos os defeitos que a gente, né, sabe que existe, com todas as dificuldades que a gente sabe que existe do meio acadêmico hoje, de como, né, as pessoas veem o seu papel na sociedade, eu entendo que é o centro local de construção do conhecimento. Lá está o conhecimento, a história, né, o desenvolvimento cultural do povo. Quando você agride a universidade, a grande dificuldade é fazer a própria universidade entender isso e as pessoas que estão fora da universidade entender isso, que é também uma coisa que investiram muito. Eu me lembro que na época se falava, ainda se fala isso. Esse conhecimento, isso aí é teórico, né? Quero ver na prática. Fulano. Quer dizer, se faz essa dissociação de um jeito, de forma a tratar com preconceito o conhecimento teórico, o trabalho teórico, e valorizar o trabalho prático no discurso, porque, na verdade, nenhum dos dois são, de fato, dentro do capitalismo, valorizados. Então, é um papel também da gente fazer compreender isso. Né? Os adversários da universidade é adversário da humanidade. O adversário do conhecimento, da ciência, é adversário da liberdade. E as pessoas, tanto a gente que está na área cultural, que está na comunidade, precisa utilizar dos nossos instrumentos para fazer entender isso, como quem está na academia precisa fazer entender a universidade, que ela está sendo mal interpretada porque ela se relaciona mal. Ela precisa se relacionar melhor com a população para ser bem interpretada, porque num momento como esse, a gente assume com mais garra, né, a defesa da ciência, a defesa do conhecimento e a defesa da academia. Queria só falar sobre isso. E agradecer, e se
Como eu falei aqui num trecho de um coco meu, eu queria terminar cantando um pouco esse coco para vocês, né? Fica aí no vídeo para vocês. Claro que o áudio aqui não vai facilitar, eu vou estar com um pandeiro, instrumento que eu mais gosto dele. Eu toco 35 instrumentos de percussão e ensino para os meninos. Mas esse aqui é a minha paixão, é meu companheiro, né? Para compor qualquer coisa. Eu vou ver se ele não é mais alto do que a minha voz e dá para vocês ouvirem. Ó meu Brasil, vou contar sua história, que o meu corpo tem memória, tem raiz e tradição. Ó meu Brasil, vou contar sua história, que o meu corpo tem memória, tem raiz e tradição. Descobrimento foi estupro de verdade, deflorando a virgindade, com o pênis da exploração. Uma chacina, homicida da história, mas meu corpo tem memória, tem raiz e tradição. Vem da cultura, da força da maioria, que labuta dia a dia, construindo essa nação. Eu não durmo com os olhos alheios, pra acordar quando eu quiser. Eu não durmo com os olhos dos outros, pra acordar quando eu quiser. Eu não durmo com os olhos alheios, pra acordar quando eu quiser. Eu não durmo com os olhos dos outros, pra acordar quando eu quiser. Mas quando eu preciso dormir mesmo, eu durmo do jeito certo, com o olho fechado e o outro aberto. Eita, arrasou, arrasou. Arrasou, mestre. Catarina, você quer falar as suas palavras finais? Não, eu só quero agradecer e dizer que é um privilégio estar aqui. Obrigada. Obrigada, Anjinha, obrigada, mestre Nivaldo, e aos meus dois queridos colegas, Jorge e Adalto. Nós que agradecemos a vocês três por essa manhã incrível que a gente passou aqui. É isso aí, por essa manhã fabulosa. Obrigado, Catarina. Obrigado, mestre Genivaldo. Obrigado, Anjinho. Obrigado, Jorge, também, cara, pela parceria aí na realização do Confiscações aí. Muito massa. Eu que agradeço a você também, Adalto, por topar entrar nessa.